Boa noite, gente. O som tá ok aí? Boa noite, Jesse. Boa noite, Paula. Tudo ok com o som, gente? Aproveita aí, manda essa live, aperta no aviãozinho aí, manda essa live pra vocês, pros conhecidos de vocês. A gente vai falar agora sobre câncer de mama, né? Foi uma live aí que eu troquei, na verdade, por conta justamente do mês, né, de prevenção de câncer de mama. Então, vamos lá. A gente vai falar aqui sobre a importância, né, e os benefícios, na verdade, sobre a alimentação contra, né, e na verdade na prevenção sobre o câncer de mama, tá? Pensando aí no mês, né, nada mais justo do que falar sobre a prevenção, né, o que é que de fato previne o câncer de mama, tá certo? Então vamos começar. Quem não assistir vai ficar gravada depois lá no YouTube, só assistir lá pro começo. Então, o Outubro Rosa, né, que a gente é mais conhecido aí como o mês de prevenção do câncer de mama, ele foi criado lá no início da década de 90. A data é celebrada todo ano, né, anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover conscientização sobre a doença, tá? E aí, se existe esse movimento internacional, inclusive, de conscientização para o controle do câncer de mama. E aí, existem duas palavrinhas que eu vou falar aqui com vocês que é importante, tá? Primeiro é o que eu falei, que é a conscientização do câncer de mama. E o que é conscientização quando a gente vai para o dicionário, por exemplo? Então, conscientizar é tornar-se consciente, é fazer-se sabedor, entendedor, tá? É tomar consciência daquilo. Então, conscientização nada mais é do que entender sobre o câncer, por exemplo, né? Todo mundo sabe o que é o câncer de mama. Então, é compreender e entender, tá? Ciente do problema, tá? E a gente tem outra palavrinha-chave. Então, conscientização, mas a prevenção, que é o que o mês Outubro Rosa faz, prevenção nada mais é do que a ação. Então, eu sou consciente, eu entendo do problema, eu sei qual é o problema, eu sou sabedor, tenho conhecimento daquele problema, eu preciso de prevenção. A prevenção é a ação. E a ação nada mais é do que o ato de se prevenir. É um conjunto de medidas de preparação antecipada para que o problema, o câncer de mama, não aconteça. Então, é a ação, o efeito de prevenir, de agir, né, por antecipação. Por isso, Outubro Rosa, o mês de conscientização, né, da prevenção do câncer. Então, tem essas duas palavras-chave que a gente precisa entender, né, sobre isso. Porque não adianta eu ser consciente, eu ser entendedor, eu saber, mas eu não fazer a prevenção. E a gente vai falar aqui de diversas formas de prevenção. E aí, de fato, você vai entender se você está sendo, né, não basta ser consciente, é preciso ter consciência, entender e saber e, principalmente, fazer a prevenção. A prevenção nada mais é do que a ação, é fazer para que não aconteça, tá certo? As estatísticas mundiais, né, apontam que 1 em cada 5 pessoas tem câncer. E a previsão para 2030 é que a cada 3 pessoas uma terá câncer. Os estudos mostram que de 30 até 50% dos casos poderia ser evitado pela mudança do estilo de vida. Porque as pessoas às vezes gostam muito de dizer que é genética. Só que genética, a gente sabe que só corresponde até 15%, de 15% a no máximo 20% dos problemas que a gente vai ter de saúde, tá? Quando não é contagioso, por exemplo, tá? Então, são doenças que não têm contágio.
E 1 a cada 10 casos poderia ser evitado com uma mudança na alimentação, com uma dieta à base de frutas, à base de verduras, à base de fibras, por exemplo. Que aí essa recomendação eu sempre falo para vocês aqui, fica em torno de 400 até 800 gramas de frutas, verduras e legumes todos os dias. Isso é o mínimo que você pode fazer. Então é um ato do que eu acabei de explicar, de prevenção. Prevenção é ação. Conscientização é você entender o problema. Então não basta só estar consciente, entender, ser sabedor, ter aquele conhecimento do problema em si e não fazer a prevenção. A prevenção nada mais é do que a ação, é agir, tá? O Brasil ele tem cerca de 60 mil diagnósticos de câncer de mama por ano. A obesidade e o diabetes tipo 2 é também fatores de risco para o desenvolvimento de câncer, pois estão ligados ao estilo de vida. E olha o que eu falei, é apenas 15 a no máximo 20% de desenvolver câncer por questões genéticas. 80% é questão do estilo de vida, que a gente vai falar quais são essas questões aí do estilo de vida que mais está envolvido. E aí, atenção especial, eu vi que tem homem que entrou aí na live, né? Então não é só a mulher que tem câncer de mama, o homem também tem câncer de mama. É mínimo, mas ele também pode apresentar câncer de mama. Câncer de mama representa para homem 1% mais ou menos, de 1 até 5%, enquanto que na mulher essa estatística é maior, mas não quer dizer que ele também não vai ter. É raro, mas acontece, tá? E aí, o que é que causa câncer? Né? Qual é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer? 10 até no máximo 15%, como eu falei, são questões genéticas. 80 a 90% são questões do estilo de vida. Então, é aquilo que você faz todos os dias, é a sua rotina, é o seu dia a dia. Então, isso tem um impacto maior. Observe que chega até 90%. E não sou eu que estou dizendo isso. Isso é estudos, orientação do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer. É ele que diz isso, tá? Quando a gente vem para o que causa câncer de fato, então, ele não tem uma única causa, né? Como eu acabei de falar. Há diversas causas externas presentes no meio ambiente, ou seja, onde a gente está inserido, onde a gente vive, e internas, ou seja, os hormônios, as condições imunológicas, como é que está o seu sistema imunológico? Então, tudo isso interfere. Mutações genéticas, então, né, lembrando que só é 20% aí da genética. Os fatores podem interagir de diversas formas, dando um início ao surgimento do câncer. Então, entre 80% até 90% dos casos de câncer, né, são causas externas, ou seja, o ambiente que eu estou inserido, é o meu estilo de vida, é aquilo que eu faço todos os dias. Então, isso tem um impacto maior, chega até 90%. As mudanças provocadas no meio ambiente pelo próprio homem provoca no meio ambiente, né, os hábitos, o estilo de vida pode aumentar o risco de câncer de todos os tipos. Então, não é só o câncer de mama, tá certo? O ambiente, ou seja, o meio que a gente está inserido, como eu falei de diversas formas aqui, pode ser a água, pode ser a terra, pode ser o ar. Então, faz parte aí desse meio ambiente que a gente está inserido que vai causar aumentar, na verdade, os fatores de risco para o câncer. Então, o ambiente de trabalho, indústrias químicas, pode contribuir com o surgimento de câncer. O ambiente de consumo, ou seja, alimentos, medicamentos, pode contribuir com o câncer. E o ambiente social e cultural, ou seja, é o estilo de hábitos de vida que você tem. Então, são esses fatores que alteram a estrutura genética do seu DNA e aí altera as suas células, que consequentemente aumentam o risco de câncer. Então, eu falei aqui das causas externas, ou seja, aquilo que está fora, o trabalho, o ambiente que eu vivo, a água, o ar, a poluição. Quando eu venho para as causas internas, que é aquilo que está dentro, então está ligado à capacidade do seu organismo se defender das agressões. Então, apesar do fator genético exercer um importante papel na formação dos tumores, são raros os casos de câncer
que são exclusivamente fatores hereditários e fatores genéticos, ou seja, da família. É muito raro. E a gente vê isso no nosso dia a dia. A gente conhece pessoas que muitas das vezes aparecem com câncer, a mãe não tem, o pai não tem, o tio, ninguém da família tem, a avó não, é muito raro. Então isso aqui é o Instituto Nacional de Câncer que diz pra gente. E a gente sabe disso, a gente vê isso na nossa roda de amigos, em familiares, né? Que às vezes não acontece de fato. Então o câncer de mama, ele vai trazer várias alterações, mas a gente pode ter várias alterações que a gente pode melhorar para que o câncer de mama não aconteça. Alterações hormonais, obesidade, alterações genéticas, estilo de vida, vitamina D baixa, vitamina D nos níveis ideais no sangue, entre 40 a 60, se você não tem nenhuma doença, né, que aí precisa estar mais alto dependendo da doença. Doença autoimune, por exemplo, precisa estar de 80 a 100, tá? Tô falando aqui de pessoas normais que não tem nenhuma alteração no organismo. Então tem que estar aí no mínimo 40. Estresse físico e mental vai fazer alteração da célula, depois do DNA, e aí pode desenvolver um câncer. Então, se você tem um fator genético, então é mais rápido, tá? Padrões dietéticos, então qual é o tipo da sua dieta? Qual é a rotina alimentar que você tem? É alimentos industrializados, cheio de aditivo químico, de açúcar, de corantes, de conservantes. Olha quantas coisas eu falei aqui, né? Então, qual é o tipo da sua alimentação no seu dia a dia? E a microbiota intestinal. Então, são fatores que contribuem muito para aumentar o risco de câncer. Então, precisa ter tudo isso daí controlado e precisa estar com isso daí, como eu falei, né, com essas alterações todas em nível adequado. Vitamina D, estilo de vida, com rotina diária e prática diária saudável para o seu dia a dia, certo? A prevenção do câncer, gente, engloba ações realizadas para reduzir o risco da doença, de ter a doença, na verdade, né? O objetivo da prevenção primária é impedir que o câncer se desenvolva. Isso inclui a adoção de um estilo de vida saudável, evitando a exposição a substâncias causadoras do câncer, que foi o que eu falei anteriormente, tá? O intestino deve funcionar diariamente. Então, eu vou falar aqui 10 medidas que vocês devem ter, né, como rotina saudável para que não aumente o risco de desenvolvimento de câncer. Começando pelo intestino, pela nossa microbiota intestinal. Então, o intestino ele deve funcionar diariamente, pelo menos uma vez ao dia. Isso é saúde, tá? Pois ele exerce um importante papel no metabolismo dos nossos hormônios sexuais, que é onde desenvolve o câncer, certo? Segundo ponto mais importante, tomar sol diariamente, entre 10 a 15 minutos, todos os dias, e isso para as pessoas de pele branca, assim como a minha. Pessoas que têm a pele mais escura, têm a pele negra, precisa aumentar um pouco aí essa exposição solar, entre 20 a 30 minutos, tá? Olha o que eu falei lá naquele círculo de consequências que deve estar em ordem para que o câncer não aumente, né, o seu risco, ou seja, você não tem um risco maior de câncer, tá? Então, intestino, toma sol, que uma das consequências é a vitamina D baixa, tá? A vitamina D, no valor ideal, ela ajuda a prevenir o câncer de mama. A alimentação saudável. Consumo de frutas, de legumes, de verduras, de grãos integrais, de sementes, tá? O melhor horário, Paula, é pela manhã. Mas é o que eu sempre falo, inclusive falei para um paciente ontem. Se você não tem condições de tomar sol pela manhã, você pode tomar meio-dia. Eu já fiz isso várias vezes. Você pode tomar no final da tarde, não tem problema nenhum. O horário melhor é pela manhã, mas se eu não posso, eu posso encaixar em qualquer outro horário. O importante é que eu tome sol e que a minha vitamina D esteja no nível adequado na minha corrente sanguínea, no mínimo 40, certo? A alimentação saudável, com o consumo de frutas, de legumes, de verduras, de grãos integrais, sementes, castanhas, isso diariamente. Então, não é consumir fruta um dia ou outro na semana, não é consumir só uma fruta. Eu falo aqui para vocês diariamente, o consumo de fruta é no mínimo 3 frutas por dia.
O consumo de vegetais é no mínimo 4 opções de vegetais diferentes todos os dias. E é simples demais de alcançar isso, basta querer, tá? Evitar fumo, o uso de cigarro, por exemplo, está relacionado a todo tipo de câncer, porque o fumo ele tem aí mais de 470 mil substâncias tóxicas, inclusive chumbo está muito presente no cigarro. Então você fala assim, eu não fumo, mas você está próximo de pessoas que fumam, você é um fumador passivo. Você inala a fumaça que é liberada, você inala as substâncias que é liberada. Isso vai aumentar chumbo, vai aumentar outros metais pesados aí no seu organismo, que pode aumentar o risco de desenvolvimento de câncer, tá? E essas substâncias aí, mais de 4.700 substâncias são cancerígenas, tá? Manter um peso adequado ao longo da vida é uma das formas mais importantes de se proteger contra o câncer. Então, está acima do peso, está com sobrepeso, está com obesidade, eu tenho ali uma inflamação, eu tenho uma microbiota intestinal diferenciada, e aí, consequentemente, eu vivo sempre no estado inflamatório e isso sim aumenta o risco também de câncer. Então, manter o peso é essencial para diminuir o risco de câncer. Exercício físico regular, eu falo tanto disso daqui, né, que é essencial você ter prioridade no exercício físico. Não existe treinar um dia ou outro, não existe treinar 30 dias e depois parar. Exercício físico regular é para a vida, é como você escovar os dentes, é como você tomar banho, e isso vai para todas as fases da vida. Gestante, adolescente, criança, tem que fazer exercício físico. Andar de bicicleta, correr, pular, não sei, tem que fazer exercício físico. Musculação, crossfit, você precisa se mexer, tá? Além de contribuir para a manutenção do peso adequado. Então, olha que lá em cima eu falei que uma das formas de prevenção é você estar com peso adequado. Para estar com peso adequado não é só alimentação. Eu preciso também fazer exercício físico regular, no mínimo 4 vezes por semana, no mínimo. Evitar o excesso de bebidas alcoólicas. Seu consumo excessivo contribui para o risco de desenvolvimento do câncer. Além disso, combinar bebidas alcoólicas com o tabaco aumenta ainda mais a possibilidade do surgimento da doença. Então, é aquelas pessoas que, além de fumar, ainda bebe, e aí, em contrapartida, tem o quê? Não come fruta, não come legumes, não faz exercício físico, não dorme bem. É um ambiente excelente para a inflamação, é um ambiente excelente para o desenvolvimento do risco de qualquer doença, tá? Então, precisa ter como prioridade. Evitar carnes processadas, como presunto, calabresa, salsicha, linguiça, bacon, salame, mortandela. Já está mais do que provado que esses embutidos possuem substâncias cancerígenas, então não deve fazer o consumo. E ainda tem pessoas que ainda compram isso e comem todos os dias. Então, é um dos fatores que aumenta o risco de câncer. Inclusive, a própria carne vermelha, ela deve ter um consumo limitado, porque a gente também tem estudos mostrando que o excesso de carne vermelha aumenta o risco de câncer. Então, é preciso o consumo adequado aí entre uma, no máximo, ali 2, 3 vezes na semana. Dá sempre preferência a carne branca, a ovo, a frango, a peixe. E o cigarro eletrônico, vários jovens usando, pois é. Eles possuem também substâncias perigosas para o nosso organismo, né? As pessoas às vezes acham que não tem problema nenhum. Tem substância do mesmo jeito que o cigarro normal, tá? E tá uma modinha, tá uma febre mesmo, de fato, os jovens, a maioria usando aí isso, tá? Então, os conservantes presentes nesses embutidos aí, como nitratos e nitritos, né, eles podem provocar o surgimento de câncer lá no intestino. Então, a gente tem vários estudos mostrando consumo, associando o consumo de embutidos, presunto, salame, calabresa, com câncer de colo e de reto, tá? E o sal ainda provoca, o sal presente nesses embutidos ainda provoca também o câncer de estômago, pode provocar, tá? Então, não dá para ter saúde consumindo também embutidos, tá?
Avaliar metais pesados, é essencial isso. Eu, inclusive, coloquei aí um post para vocês, coloquei como é que se faz um desodorante natural sem alumínio. Então, ou você compra um sem alumínio, ou você pode fazer o seu em casa, basta comprar um leite de magnésio. Então, tem receitinha aí, eu mostrando no vídeo como é que se faz. Então, alumínio, chumbo, que está presente no cigarro, como eu falei, mercúrio, níquel, arsênico, que está presente inclusive no arroz. Olha aquela importância que eu sempre falo para vocês de rotacionar os alimentos. Não é para comer arroz a semana toda, não se deve comer arroz a vida toda. Vamos fazer rotação desses alimentos. Não é porque é natural que deve comer todos os dias. Pode causar intoxicação, pode causar sensibilidade, pode causar alergia. A gente tem, gente, as estações do ano, e cada estação do ano tem frutas, legumes, vegetais e verdura diversificada. A gente não tem banana o ano todo. A gente até tem, né? Mas se a gente for olhar pela lógica das estações, a gente não tem. A gente não tem abacate o ano todo. É por estação. A mesma coisa as leguminosas, não dá feijão verde, não dá andu, não dá mangalô o ano todo, é por estação. Por que é assim? Deus é inteligente, Ele sabe que a gente precisa fazer essa rotação, então tem que se fazer essa rotação, tá? Então esses metais tóxicos causam desequilíbrio intestinal, imunológico, hormonal, afetando os órgãos. O desodorante é o produto que mais contém alumínio. Este metal está ligado ao surgimento de câncer de mama. E aí, as pessoas às vezes perguntam assim, como é que surge esse câncer de mama? Então, imagine o seguinte, a gente tem a pele, essa pele, ela tem poros. Esses poros, quando eu passo o desodorante com alumínio todos os dias, seja ele roll-on, seja ele spray, a gente passa 2, 3 vezes, né? Tomar banho de manhã sai, chega a tomar banho novamente, então tá ali passando 2, 3 vezes. A gente tem poros, esses poros, eles absorvem, eles penetram através aí, né, da pele, e aí, consequentemente, esse alumínio vai para minhas correntes sanguíneas. Eu já peguei várias pessoas com alumínio de 20, de 30, de 40, de 70, de 80. Olha a quantidade que tá. Ele não deve chegar nem a 1 na sua corrente sanguínea. Eu tô falando aqui de câncer de mama, da prevenção. Mas se eu for citar aqui os malefícios e os problemas de saúde causados pelo excesso de alumínio, eu fico aqui até 10 horas da noite e não termina. Tem post aí já falando desses malefícios do alumínio na nossa corrente sanguínea, tá? Então é preciso usar um alumínio natural, um desodorante natural, ou então você fazer o seu próprio alumínio, o seu próprio desodorante, certo? É uma das formas de prevenção do câncer de mama também. E aí, mulheres entre 25 até 64 anos devem fazer o autoexame, né? Esse exame é feito anualmente, que vai ao ginecologista ou mastologista para realizar um exame preventivo, a ultrassonografia ou então a mamografia. Agora, observe que não é só fazer o autoexame ou não é só ir no ginecologista todo ano fazer. Olha quantas coisas eu já falei aqui anteriormente. Cuidar do intestino, cuidar da alimentação, fazer exercício físico. Então, não basta só fazer o autoexame ou ir ao ginecologista ou mastologista para fazer os exames. Porque o que isso mais vai trazer é o descobrimento precoce, né? Você descobrir ali e buscar o tratamento o mais rápido possível. Mas evitar e prevenção não vai ser feito com o exame ou com o autoexame. Evite muito estresse, evite mágoa, evite raiva, evite rancor ou outros sentimentos ruins. Já está mais do que provado que esses sentimentos, que essas emoções que a gente né, tem, que a gente sente, acaba sobrecarregando o fígado e levando a vários problemas de saúde, inclusive o câncer. Então, hoje a gente sabe que não é só comer bem, fazer exercício físico e dormir bem. As suas emoções têm impacto muito forte e até maior, inclusive, no surgimento de doenças. Seja ela a depressão, seja ela o câncer, seja qualquer doença. Então, é preciso fazer manejo desse estresse, dessa ansiedade, dessa raiva, dessa impaciência
Cuidar do fígado, porque tudo isso que eu falei aqui vai sobrecarregar e vai gerar inflamação no fígado, e depois essa inflamação do fígado ela vai para o intestino. E aí lá começa, inclusive aumenta o risco de câncer. Então é preciso fazer manejo. Uma das orientações, quando a gente pensa aí no estresse, na mágoa, na raiva, na ansiedade, no rancor, na impaciência, é simplesmente cuidar, né, aumentar mais o consumo de chás, que vai melhorar esse fígado, por exemplo, vai diminuir a carga que ele sofre desse estresse, desses sentimentos todos que eu falei, e frutas, verduras e legumes, tá? É o principal. Então, quais são os chás mais indicados para diminuir a carga das emoções que o nosso fígado sofre? Chá de alecrim, chá de boldo, chá verde, carqueja, funcho. São 5 chás aí que ajudam muito. Quando eu venho para as frutas, Santo Idelgarda indica muito maçã. Inclusive, eu já comi 2 maçãs hoje para bater aí a minha recomendação e proteger o meu fígado. Boa noite, Glória maravilhosa. Tô morrendo de saudade de você cuidar da minha sobrancelha. Eu não vejo a hora de chegar novembro para você tomar conta dela, porque tá necessitada. Tá, gente? Então, anota aí esses chazinhos e pronto, ela vai ficar salva no YouTube. E aí depois você assiste toda, tá certo? Então, a gente precisa fazer manejo aí das nossas emoções essenciais. Inclusive, tem estudos mostrando que as nossas emoções, ela tem impacto maior do que antibiótico que a gente faz uso. Então, ela vai danificar ainda mais, as nossas emoções, ela danifica ainda mais o nosso fígado e o nosso intestino do que os próprios medicamentos que se faz uso, antibiótico e outros medicamentos. Olha a importância de fazer o manejo das emoções. Então, além dos chás que eu falei, além de frutas, verduras, legumes, é essencial fazer meditação, fazer oração. Então, vai muito aí da sua religião, né, do que você acredita, tá utilizando aí para ajudar a diminuir o dano que o seu fígado e o seu intestino sofre de acordo com suas emoções. Santo Idelgarda também indica pedras, e aí para cada mágoa que você tem, estresse, raiva, o que for, é um tipo de pedra especial, certo? Então, assim, qual é a melhor dieta? Existe uma melhor dieta? Vou assistir, pronto, depois você assiste, Cris. Qual é a melhor dieta para prevenção do câncer? Existe uma melhor dieta? Então, não existe nenhuma dieta específica que diz assim, essa daqui vai te prevenir do câncer. Não existe. Porque é como eu falei, são rotinas que você precisa acrescentar no seu estilo de vida de forma adequada para diminuir o risco de câncer. Então, uma dieta, ou seja, uma alimentação que tem um padrão, né? Ela deve ter um padrão alimentar com um potencial anti-inflamatório, rico em fitoquímicos, que está presente aonde? Nos chás, nas frutas e nos legumes, verdura que eu acabei de falar. São os fitoquímicos que fazem a prevenção do câncer. Rico em nutrientes como ômega 3, sementes, castanhas, azeite, peixe, por exemplo, resveratrol, presente no chá verde, presente no vinho tinto seco, presente em uva, presente no suco de uva integral, curcumina, ou seja, o açafrão, catequinas e centenas de outros polifenóis presentes nos vegetais, nas frutas e nos chás, como eu acabei de falar. Então, é simples ter isso aí instalado na sua rotina. Portanto, o mais importante é a qualidade da sua alimentação e não uma dieta específica, porque isso não existe. Então, né, a gente precisa diminuir, excluir muito os alimentos industrializados que eu acabei de falar e passar a consumir comida de verdade, comida de Deus, nutrição de verdade, que vai te oferecer nutrientes fitoquímicos, entende? Hoje a gente está falando, Letícia, de câncer de mama, tá? Então, vai ficar gravada, já tá quase finalizando lá no YouTube, para quem chegar depois. Lá no YouTube é bom que vocês podem colocar, gente,
acelerado. Então, a live de 40 minutos você pode assistir em 20 minutos, 25 minutos, tá? Então, os benefícios da alimentação na prevenção do câncer, segundo a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, ela recomenda o seguinte: no mínimo 3 frutas por dia, no máximo 6 frutas por dia. Os estudos, inclusive de abril de 2020, recomenda 400 até 800 gramas de frutas, verduras, legumes e vegetais. Já falei isso aqui para vocês há anos, né? Não é nem de hoje, tá? 8 alimentos que atuam na prevenção do câncer: azeite, vinho, frutas cítricas, tomate, alho, cebola, frutas vermelhas, chá verde, que foi o que eu falei, tá? Então, assim, dá para colocar isso na sua rotina de forma simples. Não é difícil colocar isso, basta querer. As sementes, né, chia, linhaça, porque vai ter ômega 3 que eu falei anteriormente, vai ter muitos fitoquímicos também, certo? Então, assim, é praticar nutrição de verdade, comer comida de verdade, comer comida natural, aquela que você vai na feira e compra, tá? E diminuir muito o risco o consumo, na verdade, de alimentos industrializados, porque tem todos aqueles itens que eu falei que aumentam o risco de câncer. Mas, né, a maioria fala, é caro, é difícil, não tenho tempo de preparar, né? A gente ouve muito isso. Mas será mesmo que é difícil, ou você que não dá importância à prevenção? Porque olha o que eu falei no início da live, existe conscientização, que é uma palavra bonita, é você se tornar sabedor e ter conhecimento do assunto, câncer de mama. Mas a prevenção, ela é a ação. Então, eu sei do problema, eu me conscientizei, eu tenho entendimento. Agora eu vou partir para a ação, que é nada mais que a prevenção, certo? E aí, na prevenção, é o que eu falei, é diminuir todos esses riscos que a gente tem dos uso interno, externo, na verdade, de tudo que a gente vive. O desodorante, o consumo de produtos industrializados, fazer exercício físico, tomar sol, que é fator de prevenção. Então, isso precisa estar instalado aí exatamente. Soraya soltou aí a palavra perfeita. Caro é um tratamento da doença. Exatamente. A prevenção é um investimento. A prevenção é fazer com que você viva hoje, inclusive, com mais qualidade de vida. Porque depois que o câncer aparece, você não tem qualidade de vida e você vai gastar muito mais dinheiro, porque vem rádio, vem químio, vem um monte de coisa que você precisa fazer, incluir na sua rotina e incluindo também a alimentação e exercício. Então, não é melhor você fazer a prevenção, que é a ação, que nada mais é do que comer frutas, comer verduras, diminuir o consumo de industrializados, diminuir o acúmulo de alumínio aí na sua corrente sanguínea, de chumbo, né, entre outros metais pesados. Então, é essencial e com certeza custa menos, tá? Então, praticar nutrição de verdade, respeitar os seus genes, não esperar a doença chegar para tratar, é a prevenção. Ainda é o melhor caminho a se fazer, porque depois, como a Soraya acabou de falar, é caro, tá? Então, como eu falei também anteriormente, mamografia não previne o câncer de mama, certo? No máximo, faz detecção precocemente para você buscar o tratamento. A prevenção é um estilo de vida saudável. Prevenção é se alimentar bem, prevenção é dormir bem, prevenção é praticar exercício regularmente, prevenção é consumir 3 frutas no dia por mínimo, prevenção é consumir vegetais, no mínimo 4 opções por dia, prevenção é tomar água adequadamente, prevenção é você, inclusive, tomar sol. Bom dia, Preta, tudo bem? Bom dia não, boa noite, né? Vem eu com bom dia. Certo? Então, prevenção é tudo isso. Então, não basta ser consciente do problema. É preciso prevenção. E prevenção é ação. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês se cuidem. Além de fazer o autoexame, tá? Vocês precisam fazer a prevenção, que nada mais é do que a ação. E todas essas dicas que eu dei aqui pra vocês e que eu dou diariamente as dicas pra vocês aí, que vai
com certeza melhorar a qualidade de vida de vocês e diminuir o risco de câncer de mama, já que a gente está no mês de conscientização do câncer de mama. Beijos e boa noite. E aí, quem já entrou por último, a live vai ficar salva lá no YouTube, tá certo?